Flamengo e Palmeiras dominaram o futebol brasileiro e sul-americano nos últimos anos, e pela segunda vez na história, vão protagonizar uma final de Libertadores que promete ser emocionante. Nos últimos 4 anos, os dois times se enfrentaram em 3 finais com muita tensão, gols, emoção e uma falha que custou caro. Olha o Andréas Pereira, falhou, Daverson na cara do gol, bateu, é gol do Verdão! Agora eles vão para a 4ª decisão em pouquíssimo tempo e disputarão para ser o brasileiro com mais títulos de Libertadores. Eu sou Artilheiro e vou te mostrar como foram as finais entre Palmeiras e Flamengo nesse século. Mas antes, se possível, clica no botão hypar, por favor, que vai me ajudar bastante. Em 2021, Palmeiras e Flamengo decidiram a Supercopa do Brasil. Antes disso, o último confronto entre os dois, em uma final, havia sido na Copa Mercosul de 1999, que acabou com o rubro-negro campeão. Ou seja, há mais de 20 anos, os dois não se enfrentavam em uma final. A rivalidade entre os dois crescia cada vez mais, e essa final só fez com que isso pegasse ainda mais fogo. Naquela época, a pandemia ainda preocupava o mundo. Por isso, o jogo não foi aberto ao público em geral, e apenas alguns convidados estiveram presentes na partida. O Palmeiras tinha Abel Ferreira comandando a equipe, enquanto o Flamengo era comandado por Rogério Ceni. A partida foi disputada no estádio Mané Garrincha e o Palmeiras começou avassalador. Com pouco mais de 1 minuto, Diego Alves deu um chutão errado. Felipe Melo aproveitou, cabeceou para Veiga, que deixou Arão na saudade e marcou um golaço. O meia vivia um grande momento naquela época. Era um dos homens de confiança de Abel Ferreira e não foi por acaso que chamou a responsabilidade na final. Minutos depois, o Flamengo respondeu. Bruno Henrique foi lançado em velocidade, tocou para Isla, que achou a Arrascaeta livre. O uruguaio finalizou, mas mandou para fora. O rubro-negro insistiu. Arrascaeta achou o Felipe Luiz, que fez uma linda jogada e chutou na trave. No rebote, Gabigol estava no lugar certo e empatou o jogo. Com pouco mais de 22 minutos, a final já tinha 2 gols e mostrava que seria um jogo com muitas emoções. Tanto que aos 38 minutos, Abel Ferreira acabou expulso após contestar as decisões da arbitragem de forma ofensiva. Está expulso o técnico Abel Ferreira. Só que o Palmeiras não se abateu e respondeu. Wesley achou o Breno Lopes, que tirou do goleiro e finalizou, mas Diego apareceu para salvar o Flamengo. O Palmeiras continuou em cima, e depois de uma falta que quase virou pênalti, Veiga fez Diego Alves trabalhar. Perto do fim do primeiro tempo, Arrascaeta tirou essa jogadaça da cartola, surpreendeu o Everton e virou para o rubro-negro. No segundo tempo, Veron assustou os flamenguistas nesse lance. Pouco tempo depois, Gabigol perdeu essa oportunidade para o Flamengo. O Palmeiras respondeu com Rony em velocidade. Rodrigo Caio puxou a camisa do atacante e o juiz marcou o pênalti. Rafael Veiga veio para a cobrança e mesmo com Diego Alves acertando o canto, marcou o segundo do Palmeiras, empatando a partida. Minutos depois, Vitinho fez uma bela jogada, o Everton defendeu e depois contou com a sorte. Nos acréscimos, vem um dos lances mais tensos do jogo. Gabigol arriscou, o Everton falhou, só que rapidamente se recuperou e conseguiu salvar em cima da linha. Um momento de tensão tanto para o flamenguista quanto para o palmeirense, que quase viu o título ir pelo ralo. Para deixar tudo ainda mais tenso, perto do final do jogo, aconteceu uma treta no túnel que dá acesso aos vestiários entre jogadores do Palmeiras e Flamengo que estavam no banco. Além disso, nos acréscimos do segundo tempo, o auxiliar do Palmeiras, João Martins, foi expulso. A partida terminou em 2-2 e agora a decisão era nos pênaltis. Felipe Luiz, Mateuzinho e PP erraram suas cobranças. Por isso, o Everton tinha tudo para ser o grande herói do dia. Mas Diego Alves roubou o protagonismo, defendendo o pênalti de Luan, contando com a sorte na cobrança de Danilo e depois defendendo as cobranças de Gabriel Menino e Mike. No final, sobrou para Rodrigo Caio bater o último pênalti e garantir o título rubro-negro.
Aqui, a rivalidade que já era grande aumentava cada vez mais. E na primeira final desse século entre os dois, o Flamengo saía na frente, mas o Palmeiras iria se vingar. Alguns meses se passaram e no final de 2021, Palmeiras e Flamengo decidiram a Libertadores. O Alviverde tinha novamente Abel Ferreira no comando, enquanto o Flamengo, no meio daquele ano, mandou o Rogério Ceni embora e contratou Renato Gaúcho. Apesar de serem os principais times do Brasil há bastante tempo, naquele ano o Atlético Mineiro surpreendeu. Enquanto o Flamengo e Palmeiras disputavam a final da Libertadores, o Galo já tinha o título do Campeonato Brasileiro bem encaminhado e estava na final da Copa do Brasil. Ou seja, nenhum dos dois fazia um grande ano e para terminar bem a temporada precisavam do título da Libertadores. Além disso, o Palmeiras era o atual campeão da competição e por conta da pandemia, a final de 2020 foi disputada no começo de 2021. Por causa disso, o Alviverde vinha para sua segunda final de Libertadores no mesmo ano. Outro detalhe é que quem vencesse a competição se tornaria tricampeão da Libertadores, entrando no grupo seleto de brasileiros que tinha Santos, São Paulo e Grêmio. E assim como na final da Supercopa, o Palmeiras começou de novo na frente. Dessa vez, Gustavo Gomes deu um baita lançamento para Mike, que achou o Veiga. O meia finalizou e novamente abriu o placar em uma final contra o Flamengo. Um gol importante para dar confiança ao Palmeiras e um verdadeiro balde de água fria para o rubro-negro. No fim do primeiro tempo, o Flamengo teve sua melhor chance no jogo até então, mas o Everton salvou. O rubro-negro não estava com muita sorte, e quando fazia tudo certo, o Everton estava lá para defender. Até que aos 71 minutos, Gabigol tabelou com a Arrascaeta, bateu no contrapé do goleiro e empatou o jogo. Assim como na final da Supercopa, o Everton tomava novamente um gol no seu canto, mas dessa vez dava para ser considerada até uma pequena falha, e Gabigol empatava de novo, uma decisão entre os dois. Os flamenguistas começavam a recordar daquela final e sonhavam com uma possível virada. Já os palmeirenses queriam um desfecho diferente. Aos 85 minutos, Michael teve a chance do jogo, mas não acertou o gol. A partida foi para prorrogação, o que deixou palmeirenses e flamenguistas tensos. Era novamente uma final cheia de emoção e os dois sonhavam que um herói aparecesse na prorrogação. Acontece que pelo lado do Flamengo surgiu um vilão. Logo no primeiro tempo da prorrogação, Daverson, que havia acabado de entrar, pressionou Andreas Pereira. O meia falhou, Daverson tomou a bola e com tranquilidade colocou o Alviverde na frente do placar. Um gol que mexeu totalmente com o psicológico do time rubro-negro e deu moral para o Palmeiras. Tanto é que o Flamengo não conseguiu responder à altura e Daverson foi o grande herói da terceira Libertadores do Palmeiras. Curiosamente, na primeira final de Libertadores do ano contra o Santos, o herói foi o improvável Breno Lopes. E na de agora, Daverson, que entrou na prorrogação, acabou se tornando herói. Novamente, a rivalidade entre Palmeiras e Flamengo ganhava um novo capítulo. Dessa vez, com Palmeiras devolvendo a derrota na final da Supercopa do Brasil e fazendo isso no campeonato mais importante da América do Sul. No começo de 2023, os dois se enfrentaram novamente em uma final. De novo pela Supercopa do Brasil, no estádio Mané Garrincha, mas dessa vez com a torcida presente. E assim como nas duas primeiras finais, Flamengo e Palmeiras protagonizaram mais uma grande decisão. Abel Ferreira continuava no comando do Alviverde. Já o rubro-negro tinha Vitor Pereira. Novamente, o Palmeiras começou melhor. Aos 19 minutos, Santos cochilou e Rony acabou perdendo o gol. Só que minutos depois veio a reviravolta e Zé Rafael derrubou a Arrascaeta na área. Gabigol cobrou e colocou o Flamengo na frente do placar. Só que não durou muito tempo. Rafael Veiga bateu no contrapé de Santos, empatando a partida. O Palmeiras ganhou confiança. Tanto é que nos acréscimos do primeiro tempo, Gabriel Menino arriscou e marcou um golaço. Diferente do que aconteceu na outra final da Supercopa, dessa vez foi o Palmeiras que virou a partida. E a dúvida era como os dois times iriam se comportar. No começo do segundo tempo, o Flamengo teve duas chances, mas o Everton salvou.
o rubro-negro continuou em cima. Pouco depois, Everton Ribeiro deu um belo passe para Gabigol, que bateu com frieza e empatou o jogo. Alguns minutos se passaram e Everton Ribeiro, que tinha achado um baita passe para o gol de Gabriel, acabou levantando o braço na área e cometeu o pênalti. Veiga bateu e colocou o Alviverde de novo na frente. Era uma partida cheia de reviravoltas, onde qualquer vacilo poderia custar o título. Tanto é que poucos minutos depois, Ayrton Lucas tocou e Pedro marcou um golaço de calcanhar. Aos 28 minutos, a zaga do Flamengo cochilou, Gabriel Menino aproveitou e colocou o Palmeiras na frente do placar. Mesmo com mais de 20 minutos de jogo, o Flamengo não teve forças para reagir. No final, o Palmeiras venceu por 4-3 e conquistou a Supercopa do Brasil em cima do seu maior rival da atualidade em um verdadeiro jogaço. Nesse século, Flamengo e Palmeiras disputaram 3 finais até o momento. O Alviverde levou a melhor em 2, enquanto o Flamengo ganhou uma. Agora será a chance do Flamengo conseguir se vingar pela final da Libertadores de 2021. E curiosamente, o vilão do Flamengo naquele dia estará do lado alviverde. Já o Palmeiras pode aumentar a vantagem de vitórias em finais contra o Flamengo nesse século e, além disso, ganhar a segunda Libertadores contra o rubro-negro. O que seria um sonho para o palmeirense e um pesadelo para o flamenguista, que seria chamado de freguês. Fato é que quem ganhar a final se tornará o primeiro brasileiro tetracampeão da Libertadores, o que é histórico e eleva demais o patamar do time. Você que tá vindo aí do futuro, me conta aqui nos comentários como e quanto foi essa final da Libertadores de 2025. Levando em conta as finais desse século, é quase certeza de muitos gols, reviravoltas e emoção.